Você já ouviu falar na história de Paulo e Tecla? Tecla era uma mulher de Icônio e foi uma mulher que se converteu grandiosamente ao Evangelho graças às pregações e às proclamações do apóstolo Paulo. Nesse vídeo eu quero falar a respeito da história de Paulo e Tecla, que é um texto aí antigo considerado apócrifo, mas que muitos relembram e falam a respeito de sua história. Portanto, fiquem nesse vídeo até o final, se inscrevam no canal, deixem os seus likes e compartilhem para outras pessoas que também têm curiosidades a respeito dessa história. O livro carrega o nome de Os Atos de Paulo e Tecla. Os Atos de Paulo e Tecla, em latim Acta Pauli et Teclae, é um texto apócrifo que descreve a influência do apóstolo Paulo sobre uma jovem virgem chamada Tecla. É um dos escritos apócrifos do Novo Testamento. Edgar Goodspeed chamou o texto antigo de o romance religioso. Falando a respeito da história do texto, ele não é atestado antes de Tertuliano, ou seja, no segundo século. De Baptisme é mencionado em 17:5. Ele vai dizer que um presbítero da Ásia escreveu a história de Paulo e Tecla e foi deposto após confessar que escreveu, ou seja, segundo Tertuliano, o texto, na verdade, é um texto pseudo-epígrafe, isto é, uma epigrafia falsa. Eugênia de Roma, no reinado de Comodo, em 180 a 192, é relatada nos atos de seu martírio por ter tomado Tecla como seu modelo após ler o texto, antes de sua desaprovação por Tertuliano. Jerônimo relata as informações de Tertuliano e, por conta de sua exatidão em relatar a cronologia, alguns estudiosos consideram o texto uma criação do primeiro século. Então, por conta disto, alguns consideram que não foi exatamente aquele bispo quem escrevera o texto, e alguns dão até mesmo muita credibilidade ao texto. Muitas versões sobreviventes dos Atos de Paulo e Tecla em grego e algumas em copta, bem como referências à obra entre os padres, no caso, os pais da igreja, mostram que ela foi amplamente disseminada na Igreja Oriental e ampla circulação dos Atos de Paulo e Tecla em grego, siríaco, armênio é evidenciada na veneração de Tecla de Icônio. Existem também versões latinas, coptas e etíopes, às vezes diferindo amplamente do grego. No etíope, com a omissão da reivindicação admitida de Tecla de pregar e batizar, metade do ponto da história se perde. Mas agora falando a respeito da narrativa do texto, o autor situa esta história durante a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Mas este texto é ideologicamente diferente do retrato de Paulo no Novo Testamento, nos Atos dos Apóstolos e nas epístolas também paulinas. Ou seja, nós podemos ver uma discrepância, algo de diferente. Nos Atos de Paulo e Tecla, Paulo viaja para Icônio. Em Atos, no caso, no capítulo 13, 51, realmente relata isso, proclamando a palavra de Deus sobre a abstinência e a ressurreição. Paulo recebe uma descrição física completa que pode refletir a tradição oral antiga de como era a aparência do apóstolo Paulo. No texto siríaco, isto é, aramaico, ele era um homem de tamanho mediano, ou seja, ele era médio, não era tão alto e nem tão baixo, e seu cabelo era ralo. Suas pernas eram um pouco tortas e seus joelhos estavam projetados. E ele tinha olhos grandes e suas sobrancelhas se encontravam, e seu nariz era um tanto grande. O texto ainda diz que ele era cheio de graça e misericórdia. Em um momento ele parecia um homem e em outro momento ele parecia um anjo. Enquanto em Icônio, Paulo deu seus sermões na casa de Onesíforo, o falecido. No caso, posteriormente, Onesíforo, o falecido,
No caso, está descrito lá em 2 Timóteo 1,16, em uma série de bem-aventuranças, que Tecla, no caso uma jovem virgem e nobre também, rica, ouviu de sua janela em uma casa adjacente. Ela ouviu extasiada, sem se mover por dias. A mãe de Tecla, Teóclia, e seu noivo, Tâmires, ficaram preocupados que Tecla seguisse a exigência de Paulo de que se deve temer somente um Deus e viver em castidade. E formaram uma multidão para arrastar Paulo até o governador, que aprisionou o apóstolo. Tecla subornou um guarda para entrar na prisão e sentou-se aos pés do apóstolo Paulo, a noite toda ouvindo seus ensinamentos e beijando suas amarras. Quando sua família encontrou ela e Paulo, foram novamente levados perante o governador, a pedido de sua mãe. Paulo foi sentenciado a açoites e expulsão, o que condiz com Atos 14:19 e 2 Timóteo 3:11. Refere-se a Paulo, mas não se refere especificamente a esta mulher, no caso Tecla, e Tecla para ser morta, sendo queimada na fogueira, para que todas as mulheres que foram ensinadas por este homem possam ter medo. Despida, Tecla foi colocada no fogo, mas foi salva quando Deus enviou uma tempestade milagrosa para apagar as chamas. De acordo com fontes apócrifas, Tecla e Paulo se reuniram fora da cidade de Icônio, a cidade natal, no caso de Tecla. Tecla provavelmente era uma mulher macedônia, ou era uma mulher, no caso ali, de origem gálata, onde ela lhe disse: cortarei meu cabelo e te seguirei aonde quer que você vá. No caso, ela cortou o cabelo para não ser identificada como uma mulher. Os dois então viajaram para Antioquia da Psídia. No caso, Atos 14:21 diz isso, mas não menciona novamente nenhuma Tecla, onde um nobre chamado Alexandre desejou Tecla e ofereceu dinheiro a Paulo por ela. Paulo alegou não conhecê-la, e Alexandre então tentou tomar Tecla à força, ou seja, aqui nós vemos aqui que Paulo, provavelmente segundo esse texto, mentiu. Tecla lutou contra ele, agredindo-o no processo para a diversão dos habitantes da cidade. Alexandre a arrastou até o governador por agredir um nobre, e apesar dos protestos das mulheres da cidade, Tecla foi sentenciada a ser comida por feras. Para garantir que sua virtude ainda estivesse intacta, em sua morte a rainha Antônia Trifena a levou sob custódia protetora durante a noite. No dia seguinte, Tecla foi amarrada a uma leoa feroz e desfilada pela cidade. Embora alguns condenassem por ser um sacrilégio, outras mulheres na cidade protestaram contra a injustiça de sua sentença. Ainda assim, Tecla foi despida e jogada em uma arena, onde a leoa a protegeu de um urso e morreu enquanto matava um leão que pertencia a Alexandre. Acreditando que o dia na arena seria a última chance de se batizar, Tecla pulou em um tanque de água que continha, ali no caso, focas vorazes, em outras versões bezerros do mar, em algumas versões da história. Um milagre matou todas as focas com um raio antes que pudessem comê-la. Outros milagres ocorreram durante o julgamento de Tecla, quando os perfumes das mulheres na arena hipnotizaram as feras para que não machucassem a Tecla, e quando o fogo a poupou de touros furiosos, Tecla foi libertada quando a rainha Trifena desmaiou, e Alexandre implorou ao governador por misericórdia, acreditando que a rainha estava morta. O governador ouviu Tecla falar sobre o Deus cristão, ordenou que ela fosse vestida e a libertou para as mulheres alegres da cidade. Em Mira, no caso Tecla, retornou ao apóstolo Paulo ilesa e vestindo um manto que ela havia alterado para fazer uma capa de homem. Mais tarde, ela retornou a Icônio, sua cidade natal, para converter sua mãe. Ela foi morar em Seleucia, na Cilícia. De acordo com algumas versões de Atos, ela viveu, no caso Atos de Paulo e Tecla, ela viveu em uma caverna lá por cerca de 72 anos, tornando-se uma espécie de milagreira ou curandeira. Os médicos helenísticos da cidade, os gregos, perderam seu sustento e solicitaram que jovens, no caso, fizessem mal a Tecla, no caso, abusassem dela aos 90 anos. Quando estavam prestes a levá-la a uma nova passagem, no caso, se abriu na caverna e as pedras se fecharam atrás dela.
ela também pode ir, no caso, a Roma e deitar-se ao lado do túmulo do apóstolo Paulo. Me digam agora o que vocês acharam deste texto, onde fala a respeito de Tecla, essa mulher misteriosa, que segundo aí muitos especialistas esse texto seria um apócrifo, um pseudo-epígrafe. O que vocês acham desse texto? Ele é verídico ou ele é falso? Deixem aqui nos comentários. Um abraço e até o próximo vídeo do canal Mistérios de Elohim.